Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, hein? Meu nome é Camila Oliveira e eu venho trazer aqui, algumas informações que são muito importantes, especialmente para a comunidade brasileira e para a comunidade imigrante. E bom, vou começar com uma notícia que eu acho que influencia a vida de muitas pessoas, especialmente aquelas que estão pensando, em receber parentes, por exemplo, e no qual esses parentes gostam muito de animais ou possuem animais. É que os Estados Unidos suspendeu a entrada de cães do Brasil. Na verdade, não só do Brasil, como também de outros 112 países de todo o mundo, que estão, infelizmente, com alto risco para a raiva canina. E aí você pode estar se perguntando, como assim, não tem vacina? Tem vacina, inclusive no Brasil tem vacina, tem campanha que digo de vacinação que é gratuita. No entanto, tal como outras vacinas para animais, para cães, por exemplo, como aquela vacina V10, que é para sinomose, que é para uma série de doenças, 10 doenças na verdade, a vacina para raiva, ela tem insumos que são os mesmos insumos que são utilizados para fazer a vacina da Covid. E aí, enfim, acaba tendo uma certa disputa, por causa do insumo. Não tem insumo para produzir tanto. Não se esperava que precisasse de produzir tanta vacina para além das vacinas V10, V8 e de raiva canina. Então, realmente tem um pouco desse problema, da questão de vacinar para raiva e outros países. Isso que eu falo no caso do Brasil, E outros países realmente são porque estão com alto risco de acabar tendo um surto aí de raiva canina. Então, é uma situação bem tensa. A gente sabe que a raiva, ela é de fato uma doença terrível para animal e para pessoas também, para humanos também. Então, não me surpreende esse tipo de ação. Acredito que realmente é uma questão de saúde pública. Então, foi o melhor que eles poderiam fazer. E para o Brasil, o que eu fico na torcida, Para que essa pandemia acabe logo, porque realmente está assim um caos generalizado. Diversas cidades do Brasil com surtos de sinomose, por exemplo. Por quê? Porque no período chuvoso tem mais casos de sinomose. E aí não tem tanto insumo assim para fabricar a vacina. Então vocês imaginem o bolo que isso dá, É muito complicado e se você tem um animalzinho hoje, para você entrar nos Estados Unidos, você precisa solicitar uma aprovação por escrito antecipadamente, encaminhada para um e-mail, que é o cdcanimalimport@cdc.gov, pelo menos, anotem aí, 30 dias úteis antes da data da viagem. E aí vale lembrar que se você é do Brasil, por exemplo, que é um país com alto risco de infecção por raiva canina e não tiver essa autorização, nem tente, porque você não consegue entrar nos Estados Unidos. Então, e é um assunto que envolve muita gente, viu, gente? Porque, assim, acho que muitas pessoas estão começando, a levar os animais para as viagens. Porque os animais, acho que na pandemia, ganharam uma proporção, assim, gigante na família das pessoas, Ainda mais. Passaram a conviver mais, a serem mais amados, com certeza, o que influencia diretamente na quantidade de viagens. E continuando as nossas informações, agora falando um pouquinho sobre as questões de imigração que envolvem brasileiros. Brasileiros foram detidos ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos em um motorhome. Isso mesmo, Policiais aí do Texas pararam um motorhome perto do Parque Nacional Big Bend com 49 imigrantes indocumentados do Brasil, Equador e México e 2 cidadãos dos Estados Unidos. Os delegados do condado conduziram a parada de trânsito no dia 21 de junho, tem pouquinhos dias. E aí, de acordo com o relatório, 2 dos suspeitos fugiram, mas foram presos pouco tempo depois. E aí, assim que eles interceptaram todo mundo, entrevistaram todo mundo, conversaram com todo mundo, identificaram que tinham muitos brasileiros mesmo. Não é uma situação rara, Uma situação que tem acontecido, infelizmente, muito. E ainda nesse assunto de imigrante que tentou entrar, de maneira ilegal nos Estados Unidos, o México deteve aí 240, imigrantes que tentaram entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal, isso no dia 22. Mas você pode estar simplesmente falando, isso é muito pouco, é muita gente todos os dias. Sim,
é muita gente. Eu vou até trazer aqui o dado mais exato, né? Somente em abril foram encontrados 17.171 menores, e só de crianças, viu? Não acompanhadas na fronteira do sul dos Estados Unidos, né? Ali na região do Texas. E assim, então por que essa notícia que eu trouxe, né, ela tem um destaque maior? Porque dentre as 240 pessoas, né, haviam 52 mulheres, 127 homens e, pasmem, 61 crianças. É um número realmente, assim, muito grande de crianças. E acaba chocando mais, né, quando envolve criança, acaba despertando mais preocupação por se tratar de pessoas que são incapazes, que não tinham o poder de decidir se estariam ali ou não e que infelizmente estavam, né, submetidos a situações como essa, né, situações que botam a vida dele, que colocam, que digo, a vida deles em risco diretamente, e coloca. E várias vezes eu já trouxe aqui, várias mesmo, situações de crianças que foram deixadas para trás, crianças que morreram afogadas, crianças que morreram ao sair, crianças que foram sequestradas. Então, é muito tenso. Viu, gente? Olha, só em uma parada eles conseguiram interceptar aí 61 crianças. Assim, é muita gente, sabe? É muita criança envolvida. É realmente muito preocupante. E como eu disse para vocês, somente em abril foram detidos aí, encontrados, né, que digo, 17.171 menores não acompanhados. Gente, quando você fala de um menor que está acompanhado, você fica assim, ok, é ruim, ok, porém, essa pessoa está acompanhada do pai e da mãe, essa criança, né? Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa, assim, mais tensa, é menor, porque tem alguém ali para proteger. Mas quando a criança está desacompanhada, ela está, assim, suscetível a passar por diversas situações, tipo ser sequestrada, ser deixada para trás, ser roubada. É muito, muito, muito tenso. Eu entendo todas essas questões, eu entendo que às vezes é inevitável, que realmente muitos pais fazem isso porque acaba sendo inevitável, porque é o que acontece, é como as coisas acontecem na vida da pessoa. Às vezes estava sofrendo violência doméstica, às vezes estava jurado de morte, estava na situação de muita criminalidade e decidiu, né, fazer esse caminho, mas não deixa de ser muito tenso, né, o fato das crianças estarem submetidas a essas situações. As crianças não poderem decidir sobre o que, né, vão fazer ou não da vida e serem submetidas a uma situação que coloca a vida delas em risco. E aí, no assunto de imigração também, mas mudando um pouquinho o foco, né, das crianças, embora nem tanto, a Flórida vai enviar policiais para ajudar na fiscalização da fronteira, né? E eu disse que há alguns dias atrás que essa era uma grande possibilidade e agora está aí se concretizando, porque sim, o governador da Flórida se comprometeu a enviar funcionários estaduais e locais responsáveis pela aplicação da lei tanto ao Texas quanto também ao Arizona para responder solicitações dos governadores para lidar com questões de imigração na fronteira. E aí ele aproveitou, né, o espaço, aproveitou o momento para dizer que a Flórida não precisa se preocupar, que as regiões nas quais os policiais serão designados, digamos assim, não vai ficar sem cobertura, nada do tipo, porque está sendo tudo muito bem articulado. E aí, segundo, né, fontes oficiais aí perto do governo, os escolhidos para ir às áreas de fronteiras farão excursões de 16 dias e o número, né, de pessoas que vão, assim como a data da viagem ainda não foi definida, mas assim que for definida vamos trazer aqui para vocês. E aí os três governadores, né, dos três estados que eu acabei de citar, Flórida, Texas e Arizona, eles deixaram muito claro que interpretam essa crise de imigração não como uma crise do Texas, não como uma crise do Arizona, mas como uma crise dos Estados Unidos. E segundo eles, né, somos todos um. Ou seja, se o Texas está precisando, nada mais justo do que a Flórida, por exemplo, prestar solidariedade e ajudar. E aí, vale lembrar que tudo isso, né, começou a acontecer, já estava ruim, sempre esteve, né, em termos de causa, assim, na fronteira, tanto que veio a ideia de se criar um muro, começou a construção e tudo mais, e todas essas discussões que eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ouvir, porque vocês sabem muito mais do que eu, acredito, mas com a gestão do presidente Biden, acho que em razão do discurso que se criou em cima
dele, de como é que ele via as questões de imigração, esse número, né, o número de imigrantes que foram aí fazer fila na fronteira, cresceu assim de maneira de fato gritante. Somente no mês passado, mais de 180 mil imigrantes foram interceptados enquanto tentavam entrar no país através da fronteira com o México, né, seja aí na região do Texas ou na região do Arizona. Então, de fato, digamos que são os estados que estão sendo muito prejudicados, né, diretamente. E aí você pode estar falando, é egoísmo seu falar isso. Gente, eu estou falando com base no que os dados estão mostrando, né, com base no que os moradores da região estão dizendo. Por exemplo, há muitas pessoas, há muitos fazendeiros que estão, tipo, muito tristes, que estão sofrendo muito porque não tem segurança, falaram que alguns imigrantes cercaram as casas, invadiram propriedades, destruíram plantações. Então há de fato uma sensação de insegurança. E não é insegurança, acredito eu, por achar que todo imigrante vai fazer alguma coisa errada, mas é por se tratar de pessoas que não conhecem, né? Ninguém quer, tipo, acordar e olhar pela janela e ter duas pessoas olhando para dentro de casa, encarando a pessoa, porque é uma situação tensa. Ninguém quer fazer uma plantação e ela ser esbagaçada. Realmente bem complexo. Entendo todas as questões de imigração, assim, todos os motivos que às vezes levam as pessoas a fazer isso, mas ainda assim não deixa de ser uma problemática social e vamos ficar aguardando para saber como é que vai se dar essa ajuda, como vai ser a reação, né, até dos próprios imigrantes, se eles vão diminuir a ida para a fronteira, já sabendo disso, ou se vão buscar outras artimanhas para conseguir entrar no país. E bom, pessoal, essa foi a nossa última matéria de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês... Na verdade, não teve notícias muito positivas, mas todas as notícias que eu trouxe aqui são importantes para que vocês pensem, reflitam, formem as próprias opiniões, né? A gente está numa fase que todo mundo ama opinar, que todo mundo ama, sei lá, se posicionar mesmo. Todo mundo está se posicionando muito. Então é importante que vocês tenham acesso às informações, que vocês reflitam a partir dessas informações, a partir de todos os lados, né, de uma informação, para a partir disso formar opiniões mais conscientes, né, mais regadas de conhecimento. É isso aí. Espero que vocês tenham tido uma semana incrível, que o final de semana de vocês seja maravilhoso e a gente se vê segunda-feira. Tchau, tchau!